Olá, tudo bem com vocês? Professora Kelly de Biologia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do reino Animalia com os primeiros filos, poríferos e quinidários. Mas antes, eu já gostaria de pedi-los, convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir, compartilhar com os colegas. É muito importante que outros alunos JAF tenham acesso a esse conteúdo. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Como já falei, na aula passada a gente fez esse estudo de todo o reino Animalia de uma forma geral, vimos as características, os 9 filos e hoje aprofundaremos o estudo desses filos. Os poríferos, como já falei, é o primeiro grupo de animais desse reino. O seu nome tem relação direta com a sua característica física, que é a presença de poros, eles são portadores de poros, daí o nome porífero. Os poríferos, eles têm tamanhos variados, alguns têm poucos centímetros, outros podem chegar a 2 metros. São pluricelulares, formados por várias células, porém eles são bem primitivos, como eu já falei, eles são parazoários, ou seja, são animais que não têm tecidos verdadeiros. Outra característica é que são aquáticos, e predominantemente marinhos. Se vocês observarem aqui nessas imagens, algumas pessoas até não o consideravam animais devido às suas formas bem diferentes. Outra característica é que eles são sésseis, ou seja, eles são fixos, são animais fixos. São assimétricos ou com simetria radial. Assim, nós vimos isso também na aula passada, esses conceitos. Quem ainda estiver em dúvida, volta lá no vídeo e assiste novamente essa aula. Outra característica importante é que os poríferos eles apresentam um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno formado basicamente de silício, calcário, carbonato de calcário, e eles também têm algumas estruturas orgânicas, que são as esponginas. A gente vai ver agora mais à frente a sua estrutura. Outra característica importantíssima desse filo é que os poríferos eles são animais filtradores. Como eu já falei, como eles são fixos, eles não têm como sair em busca de alimento. Então, eles obtêm seu alimento por meio da filtração, certo? E aqui nós temos a estrutura de um porífero. Como vocês podem observar, ele é um animal, parece um jarro, na verdade, mas ele tem aqui uma estrutura fixa, Aqui, todo o seu corpo, todo cheio de poros. Esses poros é por onde a água entra, então a água entra aqui pelas laterais e sai por cima. Essa estrutura, essa cavidade eu vou chamar de ósculo e a função é para a saída de água. A toda a sua estrutura, além dos poros, tem algumas células, por exemplo, os coanócitos, que são essas células aqui com colarinho. Nós temos as espículas, que fazem um papel de esqueleto, no endoesqueleto ele faz um papel de sustentação do corpo, da estrutura do animal. Ele tem alguns porócitos também, que é justamente os poros por onde a água entra e sai aqui pelo ósculo, e algumas outras células, como os amebócitos, que têm outras funções para o animal. Aqui nós temos algumas outras células, como os pinacócitos, que têm função de revestimento, os coanócitos, que têm também função de revestimento, circulação de água e digestão, Elas movimentam esse flagelo e a água acaba entrando nessa estrutura e faz a digestão aqui no coanócito. Os porócitos, que é justamente os poros, os amebócitos, que são células que têm como principal função a distribuição do alimento, e as espículas, que tem como estrutura de sustentação, ela faz parte do esqueleto desse animal. E aqui nós temos a fisiologia, Quais são as principais características, como é que funciona? Primeiro, eles não têm um sistema digestivo, Eles são animais muito simples, não têm tecidos verdadeiros, portanto eles não formam um sistema, órgãos e sistemas. Eles vão ter uma digestão exclusivamente intracelular, ou seja, dentro da célula, e o coanócito é a célula responsável. São animais filtradores, alimentam-se basicamente de plâncton, partículas, e outras células, como os coanócitos e os amebócitos, fazem essas funções complementares. O sistema circulatório também é ausente, A água e os líquidos eles se difundem entre as células, não há um sistema de vasos. Outra característica importante é o sistema excretor, que também é ausente e a sua difusão é feita para o meio externo através da saída da água pelo ósculo.
E aqui nós temos o sistema respiratório, que também é ausente, mas que eles fazem sim algumas trocas gasosas com o meio por meio das suas células. Também não tem sistema nervoso. Então são animais bem simples, né, como vocês podem observar. Aqui nós temos algumas estruturas, né, corporais, vocês podem observar o ascon, cicon, que é na verdade o formato, né, dessa esponja. Essas esponjas, como vocês podem observar, ou poríferos, todas elas têm, apesar de terem formatos diferentes, mas têm uma mesma estrutura, né? Tem essa estrutura fixa, essa base, coberto todo de poros, e o ósculo, né, que é a saída, né, por onde sai a água que entra pela lateral. A classificação das esponjas, vocês podem observar, ela tem uma variação de tamanho, de cores, né? Aqui nós temos aqui uma calcária, né? E outras aqui, uma mais esponjosa. Então, as esponjas, como vocês podem já observar, o próprio nome sugere, elas absorvem, né, a água, e isso por meio, né, das suas células, dos seus poros. E aí ela vai ter cores diferentes, estruturas diferentes, dependendo também da sua composição. Quanto à reprodução, né, os poríferos eles se reproduzem de várias formas. Uma delas é por meio da regeneração. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma esponja desagregada, que depois de um tempo ela começou a formar novas esponjas, se organizando, e esse processo é um processo de regeneração muito comum entre as esponjas. Porém, nós temos aqui outros tipos de reprodução. Nós temos a reprodução assexuada, que é aquela que não envolve gametas, e ela se dá por brotamento. Eu tenho aqui uma esponja adulta, forma um pequeno broto, esse broto depois se desprende e dá origem a um novo porífero. Aqui nós temos também uma reprodução sexuada, em que um porífero macho libera os espermatozoides que, ao entrar em contato com a célula ovo, né, uma célula, um gameta feminino, ocorre a fecundação dando origem a essa célula. Essa célula ovo, como nós vimos na aula passada, ela vai sofrer sucessivas divisões celulares, mórula, glástula, né, até chegar a uma formação de uma larva natante. Essa larva natante é o único momento em que o porífero tem vida livre, né? E aí depois essa larva busca um substrato, fixa e dá origem a um novo porífero fixo. Concluindo os poríferos, nós vamos agora conhecer os quinidários. Os quinidários, eles têm como característica uma expressão quínide, que vem do nome, né? Urtiga, substância urticante. Como principais características, né, são animais que pertencem ao filo dos selenterados, são animais diblásticos, ou seja, possuem os dois tecidos embrionários, simetria radial, diferenciação em tecidos, que é uma característica nova, né, não estudada nos poríferos, são aquáticos de vida livre ou também fazem colônias, como é o caso dos corais. Não tem esqueleto, né, ausência de esqueleto, assim. Eles têm como principais representantes as hidras, medusas, como vocês podem observar nessas imagens, né? Aqui nós temos alguns exemplos de, por exemplo, hidras, né, medusas, as anêmonas, né, os corais, que são seres que compõem aí o grupo dos quinidários. Os quinidários, eles são divididos em dois grupos, dois tipos morfológicos. Os pólipos, que são microscópicos em milímetros, e as medusas, né, que podem chegar até 2 metros de diâmetro. Os pólipos, diferente das medusas, eles têm vida fixa, são sésseis, certo? Enquanto que as medusas, elas são livres, natantes. Aqui podemos observar duas imagens que mostram, né? O pólipo, ele tem uma característica que tem vida fixa, né? São sésseis, enquanto que as medusas, elas têm vida livre. Observem que o pólipo tem a boca para cima e as medusas têm a boca para baixo, né? Uma característica interessante. Quanto à estrutura, como vocês podem observar, são animais, né? Os pólipos, por exemplo, que são fixos, eles têm a boca para cima justamente para a captura de alimento. Eles usam os tentáculos, né? Os movimentos dos tentáculos atraem, né, outros animais, outros seres, e eles capturam e colocam aqui na boca. Aqui na boca vai ter uma estrutura que vai fazer a perfuração desse animal, liberar uma toxina e paralisar a presa. E aí o animal faz a digestão.
Então, aqui, essa estrutura é bem aqui nessa célula, que eu vou chamar de quinidoblasto. Então, essa estrutura, né, urticante, como vocês podem observar, ela vai perfurar, né, o animal e liberar uma substância que vai paralisar a presa. E aqui ele faz, né, com as outras células a digestão desse animal. Outra característica interessante, né, é sobre a fisiologia, como eu já falei, eles têm a boca circundada, né, por tentáculos, como já expliquei anteriormente. Essa boca abre para uma cavidade gastrovascular, que é onde vai ocorrer a digestão. Eles não têm ânus, né? Então a digestão ela ocorre pela boca e a saída também das excretas, né, ocorre pela boca. Esses animais eles eliminam as substâncias por excreção, por difusão. O sistema respiratório ele é ausente, porém eles realizam trocas gasosas, né, também por meio da difusão em células. O sistema circulatório também é ausente e o sistema nervoso se dá por meio de difusão, né? Algumas células elas fazem esse processo por meio de um arco reflexo, certo? Aqui nós temos a classificação dos quinidários. Os quinidários são classificados no geral em 3 grupos, que é a classe do Anthozoa ou Anthozoários, compreendem animais como as anêmonas do mar, que vivem isoladamente, ou corais verdadeiros, né, que vai formar colônias. Já os Sifozoários compreendem as medusas e as águas-vivas, né? Geralmente nós temos a forma predominantemente de medusa, que tem os tentáculos para baixo. E nós temos a classe Hidrozoa ou Hidrozoários, que tem como principais características as hidras, as caravelas portuguesas, né? Elas podem ter as 2 fases, né? Tanto o formato polipoloide, né? Que é o formato de pólipo, ou eles podem ter o formato de medusa. Lembrando, pólipos têm os tentáculos para cima, medusa tem os tentáculos para baixo. Quanto à reprodução, os quinidários eles podem se reproduzir de 2 formas, assexuada ou sexuada. A forma assexuada ela se dá por 2 maneiras, pelo brotamento, né, da mesma forma que um porífero, ele forma um broto, esse broto se desenvolve, cresce e se desprende da célula, né, da hidra adulta, e aí vai formar um broto livre, né, que vai se fixar e gerar um novo animal. Aqui nós temos também o processo de estrobilização, que é a formação das medusas, né, por meio da liberação dessas estruturas que vão formar posteriormente as medusas. A reprodução ela também pode ser sexuada, quando ela envolve gametas. Essa fecundação ela pode ser interna ou externa. Essa reprodução ocorre, como já falei, com a ação dos gametas. Então eu tenho aqui uma hidra macho, uma hidra fêmea. Os gametas masculinos são, por meio de nado, né, chegam até a medusa, a hidra fêmea, fecunda o ovário e aí encontra, né, o óvulo e forma aí o zigoto. Esse zigoto ele vai se desenvolver e formar uma nova hidra, que se desprende e vai viver, né, próximo à sua, né, o animal adulto. E aqui nós temos a metagênese, que é um processo muito importante, muito interessante que ocorre, é que os quinidários eles têm, né, uma alternância de gerações, podemos dizer assim. Essa metagênese ela ocorre da seguinte maneira: eu tenho aqui um animal fixo que faz o processo assexuado por meio da liberação de medusas. Essas medusas, né, que são liberadas, elas tanto têm macho como fêmea. Essas medusas elas vão começar a sofrer o processo de reprodução por meio da liberação dos gametas, espermatozoide e óvulo. Em seguida, depois dessa fecundação, vai formar o zigoto, que sofrerá toda aquela divisão, né, das células, desenvolvimento embrionário, formando a blástula, né, e outras estruturas, e aí eu vou ter a formação de uma larva. Essa larva ela vai buscar um ponto para se fixar e vai dar origem a um novo pólipo. Esse pólipo vai se reproduzir de forma assexuada. Ou seja, a metagênese ela é um processo que eu vou chamar também de alternância de gerações,
O mesmo animal, né, ele vai se reproduzir tanto da forma assexuada, como em outra fase ele vai se reproduzir da forma sexuada. Então, como vocês podem observar, eu tenho aqui uma alternância, né, de gerações. E finalizando, nós temos aqui um assunto muito importante, que é o branqueamento dos corais. Os corais são quinidários, né, que têm essas colorações devido à presença de algumas algas que estão presentes no interior, né, da estrutura, e que ocorre entre elas uma relação muito importante. As algas fornecem alimento aos corais, né? E os corais oferecem abrigo, isso é uma relação muito importante entre eles. Porém, com o aquecimento global e aumento da temperatura dos oceanos, essas algas elas começam a liberar uma toxina. E aí, por conta disso, os corais expulsam essas algas, né, do seu interior. E o que é que ocorre? Devido a deixar, né, essa relação de existir, os corais, depois de um tempo, eles morrem, né, pela falta de alimento. E isso, né, infelizmente, pode gerar um impacto ambiental muito grande, visto que os corais eles têm um papel fundamental nos oceanos, né, tanto para a reprodução de 25%, né, de animais, de seres vivos que vivem, né, nos oceanos, dependem dos corais para a sua reprodução, principalmente. Então, infelizmente, isso traz também um impacto, né, para nós, economicamente, ecologicamente, visto que, né, menos corais, menos reprodução, menos peixes, prejudica a pesca, né, e além, né, de trazer outras consequências. Então, infelizmente, aqui é um problema que ocorre e é um assunto que costuma cair também em provas e vestibulares. Então, com isso a gente encerra a nossa aula, espero que tenham compreendido e até a nossa próxima aula.